E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Essa é uma escritura muito conhecida, mas, como sempre, conhecida apenas superficialmente. Nós carregamos uma ilusão, a ilusão do conhecimento. Porque lemos uma escritura como esta, João 8:32, às vezes até a decoramos, a sabemos de cor. Isto cria em nós a ilusão de que nós conhecemos a Escritura. Nós podemos conhecer o que está escrito, mas dificilmente conhecemos o que está por detrás do que está escrito. O que está escrito ali, vocês são apenas letras, palavras. Mas o que faz a diferença, o que dá vida, não é a letra. A letra é apenas uma representação da vida. O que nos salva, o que nos liberta, o que nos dá vida, é o que está por detrás da letra. Entenda que a letra, as palavras, são apenas uma representação. Essa representação pode estar em português, pode estar em inglês, francês, alemão. Não importa o idioma, e pouco importa o que o idioma diz. Isso é apenas como uma fachada, uma embalagem para o que realmente está ali por dentro. Espero que você veja, espero que você entenda isto. Toda a Bíblia é uma representação da vida. As palavras, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, não é isso que te liberta. O que te liberta é quando você realmente conhece a verdade. O que é a verdade? A verdade é a palavra. Mas quando a gente fala palavra, não é essa palavra que é traduzida em letras. A palavra é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Apenas quando você come do fruto da árvore da vida, é que você realmente conheceu a verdade. É então quando você de fato é liberto. Então João 8:32 está falando disto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deixa-me tentar explicar isto. Eu sempre fui salvo. E você também. Nós sempre fomos salvos. Muito embora você possa ter estado no mundo, lá na Babilônia, você pode ter sido escravo do álcool, do tabagismo e de tantas outras coisas, escravo do pecado, mas era um salvo. Mas como era um salvo, sendo que estava no pecado? É porque você não havia conhecido a verdade. Mas quando você conheceu a verdade, então a verdade te libertou. A verdade é uma revelação do que é seu, do que Deus te deu. Por exemplo, em Isaías 53, diz, a partir do verso 5, no verso 5 diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isto são apenas palavras, enquanto a vida que está por detrás dessas palavras não te são reveladas. Você entende?
Qualquer pessoa pode ler isto e continuar doente. Qualquer pessoa pode ler isto e continuar sem paz. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qualquer pessoa pode ler isto e continuar em seus pecados. Embora o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Mas enquanto isto não lhe é revelado, enquanto ele não come do fruto da árvore da vida, enquanto isto não lhe é revelado, enquanto ele não enxerga a verdade que está por detrás da letra, ele não é liberto. Ele continua preso em seus pecados, ele continua na iniquidade. Apenas depois que ele enxerga, que ele vê isto, que isto lhe é revelado, então ele é liberto. Uma prova de que você tem a revelação da palavra é que a parte da palavra que te foi revelada, esta é a parte da Bíblia que funciona na sua vida. Quando te é revelado que você está curado, esta revelação, que é um ato espiritual, ela tem uma atuação na sua vida natural e o seu corpo sara. Existe uma ligação entre a vida natural e a espiritual. Tanto a natural tem uma influência na espiritual, quanto a espiritual tem uma interferência na natural. Uma interfere na outra. Por exemplo, nós que somos salvos, sempre fomos. A palavra diz que Jesus Cristo veio redimir os seus. Redimir significa trazer de volta. De volta para onde? De volta para o lugar onde estávamos antes da queda. Entende? A palavra de Deus não veio transformar ninguém em filho de Deus. A palavra, ela apenas nos faz enxergar que nós somos, sempre fomos, filhos de Deus, mas apenas depois que a palavra te faz enxergar, que você reconhece que Ele incluiu a você no plano de redenção, apenas depois que isso te é revelado, é que, então, a sua vida, o seu ser humano, muda para acompanhar a revelação espiritual. Primeiro, isto te é dado, te é mostrado no espiritual, e quando você enxerga isso no espiritual, que nós chamamos de revelação, apenas quando João 8,32 se cumpre na sua vida, ou seja, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, apenas quando você enxergou que você é salvo, que você é filho do rei, só depois disso é que você mudou. Então, o ser humano, ele muda para acompanhar o ser espiritual. Primeiro nós enxergamos no espírito e então depois o nosso corpo acompanha a nossa revelação do espírito. Por exemplo, quando te é revelado Isaías 53, verso 5, se você tem uma enfermidade, se você está doente, mas quando Isaías 53, verso 5, pelas suas pisaduras fomos sarados, ou Êxodo 15, 26, eu sou o Senhor que te sara, ou Salmo 103, verso 3, é Ele que sara todas as tuas enfermidades. Quando isto te é, de fato, revelado, então o seu corpo, ele muda
para acompanhar no natural aquilo que você já viu no seu corpo espiritual. Isto é o que João 8,32 está dizendo. Então toda a Bíblia escrita ou falada, tanto a escrita ou as palavras em português, francês, alemão, ou seja, qual for o idioma, essas palavras são apenas uma representação que te abrem a porta ou não, para que você possa enxergar o que está por detrás da porta, véu adentro. Então, a Bíblia escrita ou falada é uma representação natural de uma vida, um poder, uma força espiritual. Então, apenas e somente apenas depois de você ter visto, de ter sido revelado isso no espiritual, só então, depois disso, é que ocorre a mudança no natural. Agora, qual é o nosso erro? Qual é a nossa ingenuidade? A nossa ingenuidade é que nós pedimos algo a Deus, cura, libertação, seja lá o que for, e nós ficamos esperando ver uma mudança no natural para que só então a gente possa aceitar a revelação espiritual. Nós estamos alterando a ordem. Nós estamos querendo que saia água da torneira primeiro, para só depois então a gente abrir o registro. Quando é o contrário, a água só sai pela torneira depois que você abre o registro. Mas talvez você diga, mas pastor, o que eu posso fazer? Eu não consigo crer. Não, dificilmente a gente consegue crer, de fato. Por quê? Porque nós somos animais racionais. Então nós estamos, desde que nascemos, lidando com o mundo físico. Nós vamos aprendendo a desenvolver coordenação motora, a gente vai aprendendo a enxergar, e tudo é um mundo físico. Papai, mamãe, em corpo físico, todo o ambiente é físico. Aí, depois de uma determinada idade, chega alguém e lhe apresenta um outro mundo espiritual que é regido por outras regras, outras leis, que são as leis espirituais. Então, de fato, existe uma resistência no nosso homem exterior, no nosso homem físico, porque o nosso homem físico, ele só sabe lidar com leis físicas, com o mundo natural. Por isso é necessário o novo nascimento. O novo nascimento é um ser espiritual que somente ele consegue lidar com coisas espirituais, com o mundo espiritual. Então, João 3,3, necessário vos é nascer de novo, é indispensável. É outra escritura que nós sabemos de cor, mas eu me pergunto quantos de nós realmente sabem o que está por detrás dessa letra. Mas vamos nos ater aqui a João 8,32, que nosso tempo está acabando. Então, meu irmão e minha irmã, conhecer a verdade não é você simplesmente ouvir uma vez, às vezes você ouve enquanto está fazendo outra coisa. Não, é você parar e ouvir aquilo, talvez uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Escrituras que eu já ouvi mais de 20 vezes, para que só então aquilo ali, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Muitas vezes o nosso subconsciente, ele só consegue ser moldado, alterado pela palavra de Deus após a repetição.
É o que diz a Escritura, a fé vem pelo ouvir. Só que as pessoas pensam que é ouvir só uma vez, mas se você ler Jó, Salmo primeiro, Josué primeiro, você vai ver que aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Você sabe o que isso significa? Repetição, repetição, repetição. Isso te convence. E só depois que você é convencido, só depois que você conheceu a verdade, é que a verdade te liberta. Não se iluda achando que porque você leu a Bíblia, estudou a palavra ou a mensagem uma vez ou duas, isso já te foi revelado. Não, medite nela de dia e de noite e você vai vencer. Lembre-se, o seu nível de revelação, o seu nível de entendimento é demonstrado no seu comportamento. Deus te abençoe.